Olá e seja bem-vindo a esse webinar, Criando um novo projeto no Microsoft Project Professional. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver tudo que é necessário para você poder elaborar um bom cronograma de projeto, seguindo as melhores práticas e também utilizando as funcionalidades do Project. Vamos começar pelas configurações iniciais, falando aqui dos calendários. Também vamos ver todos os tipos de tarefa do Project, o seu sequenciamento, como é que você faz para incluir a duração das tarefas e aí obter o seu cronograma do projeto. Muito bem, por que isso é importante? Cada vez mais nós temos pessoas gerenciando projetos, gerentes de projetos. Você talvez já tenha passado por isso também. E o Project Professional ele é a ferramenta do gerente do projeto, o braço direito do gerente do projeto. Ele permite que você faça não apenas o planejamento das tarefas, mas comunicar isso à sua equipe, comunicar às outras partes interessadas e, acima de tudo, poder automatizar a parte de controle, facilitar a sua parte de monitoramento e controle, mantendo sempre atualizado as tarefas, o andamento, se está atrasado, fazendo as modificações no plano de projeto de uma maneira simples e fácil. É por isso que é muito importante a gente aprender a usar o Project aqui cada vez mais. Antes de nós avançarmos, queria fazer uma apresentação rápida. Meu nome é Mário Trentin, eu sou o Microsoft Most Valuable Professional, que é um prêmio da Microsoft para quem se destaca no uso e na divulgação de alguma tecnologia, que no meu caso é o Project. Eu também sou o Microsoft Innovative Educator Expert. O que é isso? É um professor que utiliza tecnologia na sala de aula. Eu dou aula em MBA, em pós-graduação, em graduação, em instituições como a FAP, FGV, o ITA e algumas outras escolas aqui no Brasil. E quanto mais eu uso a tecnologia, a gente aproxima os alunos daquilo que é realmente o mercado de trabalho, de estar usando o Project Server, o Office 365, Visio, outras ferramentas que são aquelas que você vai encontrar no dia a dia da sua empresa. Também sou Microsoft Certified Trainer, desde a versão 2007 do Project Server, e eu tenho uma empresa, uma consultoria em gerenciamento de projetos. Nós implementamos escritórios de projetos, metodologia, fazemos a implantação de sistemas também, como o Project Server. Temos uma área de gestão terceirizada dos projetos, onde nós gerenciamos projetos e montamos a equipe para outras empresas, e a área de treinamentos, que envolve treinamentos online e treinamentos in company. Quem quiser acompanhar, está aqui os links das redes sociais. Eu estou sempre falando sobre novas tecnologias, novas tendências, em gerenciamento de projetos, inovação, estratégia e também nos softwares que suportam essas disciplinas. Muito bem, a nossa agenda hoje é a seguinte. Nós vamos falar sobre a configuração inicial do Project. Aqui nós vamos ver alguns slides rapidamente e depois vamos fazer um mão na massa, uma demonstração utilizando o Project Professional. Então, começando pela configuração inicial do Project, para você poder entender quais coisas são necessárias para que você comece o seu projeto já com o pé direito. Temos o gerenciamento de calendários e opções. Aí eu vou falar quais são os tipos de calendários, como é que você faz para modificar esses calendários, incluir exceções, feriados e tipos, e também alterar o horário de trabalho. Vamos ver como incluir tarefas e quais são os tipos de tarefas. É muito fácil você incluir tarefas no Project. Porém, é importante que você realmente conheça quais são esses tipos de tarefa e quando usar cada tipo de tarefa. A outra coisa, uma vez que você tiver todas as tarefas, vai ser as dependências, ou seja, as predecessoras. Que tarefa vem antes de qual tarefa? E isso é muito importante para o gerente de projetos, para que você consiga montar uma sequência de execução do seu projeto. Tendo essa sequência de execução, a gente pode fazer algumas modificaçõezinhas, como, por exemplo, incluir avanços e atrasos e obter as informações da tarefa. Você pode, a qualquer momento, dar um duplo clique na tarefa e ficar sabendo um pouco mais sobre ela, sobre as suas predecessoras, sobre os recursos e outros aspectos avançados da tarefa. E por último, nós vamos ver o passo a passo para você obter o cronograma, consolidando não apenas o uso do Project, mas a metodologia, que envolve você definir o escopo do seu projeto, o tempo do seu projeto para obter o cronograma, e também nós poderíamos pensar nos recursos e no orçamento do nosso projeto também. E depois disso, nós vamos fazer uma parte prática no Project, como eu falei.
Bom, a configuração inicial do project. Essa figurinha exemplifica muito bem o que a gente faz no passo a passo de uso do project. Aqui em alto nível, você começa pela formatação inicial. Então, a formatação inicial no project, que vai envolver as opções, vai envolver você selecionar o tipo de agendamento, vai envolver alterar o período de trabalho. E se eu quiser fazer também formatações em termos de visualização, de texto, das tarefas, o que vai aparecer, também já deixa tudo formatado, porque na hora que você estiver entrando as informações do seu projeto, você não vai mais precisar se preocupar com isso aqui. Uma vez estando tudo certinho no seu project, a gente começa o planejamento do projeto, que passa pela definição do escopo. O que é essa definição do escopo? É identificar quais vão ser as principais entregas e pacotes de trabalho do seu projeto. Entregas e pacotes de trabalho, que definem o trabalho do nosso projeto, portanto. Esse trabalho, em primeiro lugar, ele vai ser feito em alto nível, que é a definição do escopo, a declaração do escopo, e isso vai ser detalhado em uma ferramenta que nós chamamos de estrutura analítica do projeto. Eu vou mostrar ela aqui também. A estrutura analítica do projeto, no detalhamento do escopo, ela mostra uma hierarquia do trabalho do projeto em termos de fases. Você pode ter vários subníveis até que você chegue no último nível, que é o pacote de trabalho. O pacote de trabalho tem uma entrega bem específica, como, por exemplo, a pintura da sala, o teste do módulo 1. E dentro deste pacote de trabalho é que nós começamos a inserir as tarefas, que é essa caixinha de definição das atividades. Ou seja, para cada entrega, que tem critérios de aceitação, tem uma descrição, nós precisamos de um conjuntinho de tarefas, uma, duas, algumas tarefas, pode ser também centenas de tarefas, dependendo do tamanho do seu projeto, que vão executar aquele pacote de trabalho. Então, se eu tenho o pacote de trabalho, que é a pintura da sala, vão vir aqui algumas tarefas, né? Lixar, passar a primeira demão, né? Lixar, passar a massa, passar a primeira demão, esperar 2 dias, passar a segunda demão. Essas são as atividades do pacote. Para poder colocar as atividades, a gente tem que entender também os tipos de atividades. Então, por hoje, a gente tem alguns tipos de atividade, que são essa atividade de resumo, que nós chamamos de pacote de trabalho, você vai ver isso. Temos a atividade normal, que é o nosso último nível de tarefa. Também temos a possibilidade de incluir um marco, que é uma tarefa de duração zero, que representa alguma coisa importante que aconteceu no seu projeto. Temos as tarefas recorrentes, que são tarefas que se repetem. Então, uma tarefa de reunião semanal, mensal, uma inspeção, algum evento que ocorre com determinada periodicidade. Uma vez definidas todas as tarefas, nós temos as durações das tarefas. Então, você entra em cada tarefa e pode colocar as durações. Essas durações podem estar em hora, em meses, em dias, em semanas, em qualquer unidade. É importante que você tome cuidado na definição inicial lá do calendário, porque isso vai afetar a duração das atividades. Por exemplo, se eu trabalho 4 horas por dia no meu calendário e eu incluir uma tarefa agora de 8 horas de trabalho, ela vai demorar 2 dias. Mas se eu trabalho 8 horas por dia e eu incluir uma tarefa de 8 horas, ela vai durar 1 dia. Então, nós temos aqui, nós vamos discutir isso também, que o trabalho é igual à duração vezes as alocações. Pensando nas durações, a gente pode criar o sequenciamento, onde vem as dependências das tarefas, né? As nossas predecessoras aqui, para que você consiga ter uma sequência de execução. O que significa isso? O fluxo de trabalho dentro do seu cronograma do projeto. E até aqui, o nosso cronograma do projeto está pronto. A gente pode fazer alguns ajustes de modificar tarefas, fazer algumas tarefas em paralelo, procurar atender às restrições se você tiver uma data final. Feito isso, a gente também tem a possibilidade de planejar os recursos. Como é que a gente faz isso? A gente cria uma planilha de recursos no Project, onde eu tenho a disponibilidade desses recursos e tenho também as estimativas do custo. Quanto eu pago por hora para trabalho, por exemplo, quanto eu pago por unidade de material e também temos o tipo custo. Monto a equipe, faço as estimativas de custos e, por último, no próprio Project, eu vou pegar os recursos dessa planilha de recursos, que é um modo de visualização dentro do próprio Project,
e vou alocar ou atribuir esses recursos às tarefas, obtendo finalmente o meu orçamento do projeto. Quer dizer, eu vou ter um custo para cada tarefa, eu vou ter uma curva S de custo do meu projeto, vou saber o custo total do meu projeto no final e o fluxo de caixa dele também ao longo da execução. Nessa nossa apresentação aqui, por questão de tempo e de foco, nós estamos preocupados apenas com o cronograma do projeto. Não vamos fazer a parte de recursos, mas vamos explorar tudo do escopo, das tarefas, das sequências, das durações e a obtenção do seu cronograma do projeto, ok? Calendários. Pensando no gerenciamento de calendários, nós temos o calendário do projeto, nós temos a possibilidade de modificar os calendários dos recursos. Se nada for dito, o calendário do recurso vai usar o calendário do projeto. Todos os recursos vão usar o calendário do projeto. Mas se eu quiser uma pessoa que trabalhe num horário diferente, eu quiser alguém que trabalha só segunda-feira, alguém que trabalha só à tarde, alguém que tem um período de feriados diferente das outras pessoas, eu posso criar isso para cada recurso individual. Ou também posso criar um novo tipo de calendário e atribuir a vários recursos. Por exemplo, se você tiver pessoas trabalhando nos Estados Unidos e os feriados lá são diferentes, você cria um calendário do projeto para o Brasil, um calendário de projetos para os Estados Unidos. As pessoas que forem recursos dos Estados Unidos, você atribui ao calendário de lá. O que isso vai fazer? É que no calendário, quando a gente tiver algum período que não é útil, significa que ninguém trabalha, né? As pessoas que estão naquele calendário não trabalham, você atribuir isso a uma tarefa, a tarefa não vai ser executada, ela vai ser jogada para um dia onde o recurso está disponível. Isso é muito importante, porque no calendário da tarefa, quer dizer, tem o dia de execução da tarefa, se eu colocar um recurso cujo calendário é diferente do dia que aquela tarefa está sendo executada, essa tarefa vai ser movida para o dia que ele está disponível. Imagina só a seguinte situação. Eu tenho uma tarefa que vai ocorrer na semana que vem. E eu atribuo um recurso que só trabalha na quinta-feira. Ele só aparece na empresa na quinta-feira. Uma pessoa, talvez, terceirizada, um contrato de trabalho. O que vai acontecer? Não dá para essa tarefa ser executada sem a pessoa, porque é a pessoa que executa a tarefa. Então, essa tarefa, se ela estivesse na segunda-feira, ela vai ser movida para quinta-feira, pela atribuição deste recurso. Exceto se eu tiver um recurso que trabalhe na segunda-feira, esteja atribuído à tarefa, aí sim vai ficar lá. Como eu faço para gerenciar esses calendários? Na guia arquivo, quando a gente vai ver isso na parte de demonstração, mas na guia arquivo você consegue ver várias opções do Project. E eu vou navegar por todas essas opções na hora que a gente estiver na parte prática. Só para você saber que em arquivo, opções, cronograma, que está selecionado aqui, você tem a possibilidade de modificar os horários de trabalho que você está vendo aí. 9 às 18, 8 horas por dia, 40 horas por semana, 20 dias úteis por mês. Então, se você tiver na sua empresa, tem algumas empresas que trabalham 44 horas de trabalho, você vai vir aqui, modificar o seu calendário, modifica o horário de trabalho no dia, modifica a quantidade de horas e a quantidade de horas por semana. Outra coisa que é interessante de observar aqui é que as novas tarefas são criadas por agendamento manual. Está aqui embaixo em opções de agendamento deste projeto. Agendar manualmente. Nós vamos também querer logo na configuração inicial modificar as nossas tarefas para o agendamento automático. A diferença entre o agendamento manual e no automático é que no manual o Project não faz os cálculos para você das tarefas de resumo e também nem os cálculos automáticos do projeto. Para que isso serve? Tem algumas pessoas que quando estão fazendo o planejamento preliminar do projeto, elas não querem considerar todos os cálculos automáticos. Elas querem ir colocando as coisas aos poucos e depois fazem a modificação para que o Project possa fazer o seu cálculo automático. Bom, gerenciando calendários pode ser feito por aqui, mas também nós temos a opção na guia Projeto, alterar período útil, e aí você vai ver todos os calendários que estão disponíveis. Ali em cima está o calendário padrão, que está marcado em azulzinho, mas eu posso criar outros calendários no botãozinho, criar novo calendário. Eu posso modificar as semanas de trabalho, posso colocar
um período da tarde que não tem trabalho, posso colocar exceções. O que são exceções? São recessos ou feriados, períodos não úteis de trabalho. Então, você faz isso logo no começo do seu projeto, porque aí vai alterar a duração total do seu projeto, certo? Se você tem várias atividades lá, e agora você inclui alguns feriados, inclui carnaval, inclui o recesso do final do ano, no Natal, aí você vai ver que, como não são períodos úteis, provavelmente a data final do seu projeto vai ser impactada pela escolha dos feriados ou do período útil de trabalho. Por isso, a gente faz logo no comecinho, quando você abre o seu arquivo do Project. E você deve estar se perguntando, toda vez que eu entrar no Project, eu vou precisar fazer isso? Não necessariamente, porque você pode criar o seu projeto baseado em um já existente ou criar uma lista de calendários que você vai importar para o seu projeto, uma lista de feriados, por exemplo, do ano. Isso no nosso Project Professional. Se você estiver usando o Project Server, ou o PPM Microsoft, o EPM ou o PPM Microsoft, você tem a chance de ir lá já definir quais são os calendários disponíveis para toda a organização. E aí não fica dependendo de cada gerente do projeto colocar os seus feriados diferentes. Legal? Bom, sabendo essas configurações iniciais de calendário, nós estamos prontos para começar a usar o Project. E nós vamos usar o Project na sua guia de tarefa, essa guia de tarefa que você está vendo aqui. Você vê que lá em cima do Project a gente tem as outras guias, arquivo, recurso, relatório, projeto e cada uma delas aqui. Na guia tarefas está tudo que você precisa em relação às tarefas. Poder criar a tarefa, informações das tarefas, comentário nas tarefas, colocar ela num subnível, linkar as tarefas, atualizar. Então, tudo que é referente à tarefa está nessa guia de tarefas aqui. O botãozinho que você está vendo aí, mais ou menos na parte direita, ele diz que nós temos tarefa, tarefa periódica, linha em branco e a possibilidade de você importar as tarefas do Outlook. Além disso, nós temos tarefa de resumo, que está aí do lado, e o marco. O que é uma tarefa de resumo? Uma tarefa de resumo é um pacote de trabalho que tem subtarefas. Então, ela tem tarefas filhas dela. Vai ficar mais claro na hora que a gente estiver criando o nosso cronograma aqui. O marco é uma tarefa de duração zero que demonstra que ocorreu alguma coisa importante no projeto. Por exemplo, contrato assinado. Não tem duração, não tem trabalho para aquilo, mas mostra que foi atingido um milestone, um marco do nosso projeto. Contrato assinado, teste realizado, equipe mobilizada, são pontos importantes do nosso projeto que a gente quer observar e destacar. Aí nós temos tarefa periódica, linha em branco, importar tarefas do Outlook. Esse importar tarefas do Outlook aqui pode ser útil se você tem uma lista de tarefas. Talvez você tenha começado um projeto, ou um pequeno projeto, como sendo algo pequeno, vai crescendo aquela lista de tarefas, aí você resolve transformá-lo num projeto de verdade com o Project. Você vai lá e importa as tarefas do Outlook. Você tem a opção de tarefa e linha em branco, que é o último nível de tarefa. Você pode incluir. E das tarefas, também existe a possibilidade de a gente usar uma tarefa periódica ou recorrente, uma tarefa que se repete. Bom, dependências entre as nossas tarefas. Depois que você entrar todas as tarefas lá, vai ter as suas tarefas no nível correto, vamos indentar, né, tarefas e subtarefas. Aí você tem as dependências. O que são as dependências? Dependências são essas setinhas que você está vendo no lado direito. Significa que uma tarefa depende da outra. Essa dependência mais comum é a término início, que você está vendo na figurinha do lado direito. Término início significa que a tarefa anterior precisa acabar para a seguinte começar. Então, termina A, começa B. Termina A, começa B. Existem outros tipos de dependência que eu vou te mostrar também, que pode ser o início-início. Duas tarefas que precisam começar juntas. Eu preciso aprovar a liberação e preciso também obter a licença. As duas têm que começar juntas por algum motivo. Eu posso ligá-las como início-início. Existe a chance de eu colocar término-término, que são duas tarefas que precisam terminar juntas. Não importa se elas começam juntas ou não, elas precisam terminar juntas.
E tem a dependência do tipo início-término, que na verdade é o contrário da primeira. Se você mudar a sequência das linhas, ela viraria um término início, que a sua tarefa anterior precisa começar para terminar a seguinte, quando terminar a seguinte. Bom, colocando todas as tarefas e todas as dependências, a sua próxima preocupação agora deve ser incluir avanços e atrasos. O que são avanços e atrasos? Você está vendo aqui na figura. A tarefa A começa e ela termina na quarta-feira. Dá para você ver aqui um Qzinho que está no gráfico de Gantt no lado direito. A tarefa B, ela começa depois que a tarefa A acabar, tem um TI, término início, mais 5 dias diretos, esse 5DD, quer dizer, esperar 5 dias corridos. Eu acabo a tarefa A na quarta-feira, e aí eu espero quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e na terça-feira, onde tem esse Tzinho, eu vou fazer a minha tarefa B. Isso pode ser devido a vários fatores, né? Imagina que você precisa fazer a pintura e esperar 3 dias para secar. Aí você coloca uma dependência e coloca o atraso. Pode ser também que você sinta a necessidade de ter um avanço. Eu tenho uma tarefa que dura 10 dias e quando faltarem 2 dias para ela acabar, eu já quero começar a próxima, para adiantá-la um pouquinho. O que eu faço? Termino o início, mas agora eu incluo um avanço, menos 2 dias. Quando faltar 2 dias para acabar, eu posso começar a minha tarefa seguinte. Esses são os nossos avanços e atrasos. Temos informações da tarefa. Então, depois que você tiver feito todo o seu agendamento, as informações da tarefa, basta você dar um duplo clique na tarefa e aí você consegue ver aqui algumas coisas, né? Quando ela começa, quando ela acaba, sua duração. Na abinha predecessoras, a gente poderia ver todas as que estão relacionadas com ela. Posso ver os recursos avançados, incluir anotações na minha tarefa também. Muito bem, agora vamos recapitular o que nós vimos em tudo aqui com o nosso planejamento do projeto. Qual é o passo a passo para você poder planejar o seu projeto e elaborar o cronograma do projeto? E aí nós vamos fazê-lo no Project. Então, o passo a passo para você fazer o planejamento do projeto envolve, na verdade, um conjunto de planos. Então, gestão de projetos envolve um conjunto de planos. Começando pela caixinha roxa, onde você vai desenvolver o plano do projeto. O que deve conter este plano do projeto? O plano do projeto contém os processos que você vai seguir, identifica as ferramentas necessárias e também os responsáveis. Por exemplo, ele vai orientar a definição do escopo, a definição das atividades e assim sucessivamente. Nesse plano, eu vou dizer que para o meu projeto, eu tenho um processo de coletar requisitos e essa coleta de requisitos vai ser feita através de um questionário. O responsável por isso é o analista de requisitos. Então, o plano orienta tudo o que vai acontecer nas outras etapas de planejamento do projeto. E também coloca as responsabilidades do gerente e diz como é que você deve controlar esse seu projeto durante a execução. Então, o plano é a primeira coisa que você faz. Aí sim podemos definir o escopo, depois definir o cronograma, que são os amarelinhos, o escopo é o cinza e a caixinha verde. Vou definir o escopo, vou definir os amarelinhos, que são o tempo, vou definir o custo, que está aqui no comecinho em cinza, e vou fazer todos os meus planos auxiliares. Vamos lá, vamos seguir o passo a passo aqui para ficar mais claro e mais evidente para a gente. Definir o escopo. O que é isso? Descrever todas as entregas que eu vou fazer, os critérios de aceitação, os nossos pacotes de trabalho também. Então, vou definir tudo isso aqui e aí eu posso criar uma estrutura hierárquica, que é a EAP, a estrutura analítica do projeto, com cada pacote e subpacote que nós temos aqui no nosso projeto. É isso que a gente vai fazer. Eu vou mostrar tipos de EAP para você nos próximos slides. Então, criou a EAP, que coloca a nossa hierarquia de pacotes de trabalho e de entregas, eu tenho agora a possibilidade de incluir os tarefas ou os níveis de atividades aqui no nosso projeto. Então, tendo a EAP lá dentro do Project, eu tenho a possibilidade agora de definir
as atividades. Então, vou definir as atividades aqui e definindo essas atividades eu posso fazer o seu sequenciamento, as predecessoras, pensar em quais recursos vão trabalhar, em quais atividades, pessoas, tarefas, materiais, equipamentos que eu necessite, além de estimar as durações das atividades. E com isso eu vou ter um input importante para o meu cronograma do projeto. Mas é só isso que é suficiente para o seu cronograma do projeto? Não. Eu preciso pensar na equipe, na disponibilidade da equipe, que são o nosso plano de recursos humanos, e eu tenho que pensar também nos equipamentos, materiais, equipamentos e atividades. Aí sim, eu vou ser capaz de estimar os custos e obter o orçamento final do meu projeto. O orçamento final do meu projeto. Esse orçamento final do meu projeto também é uma entrada para o nosso desenvolver o cronograma. E aí vem alguns planos auxiliares, que são feitos em documentos. Então, eu posso ter aqui um plano de riscos, identificar quais vão ser os riscos, as respostas aos riscos do nosso projeto. Vou planejar as comunicações, então também tem um plano de comunicações aqui importante. Vou planejar as minhas aquisições, como é que eu vou comprar, o que eu vou comprar. E vou planejar a qualidade, um controle da qualidade e a garantia da qualidade. Se eu tiver testes, por exemplo, outras coisas que sejam necessárias aqui, eu vou incluir. E tudo isso pode causar alterações no seu cronograma do projeto, concordam? Porque aqui eu vou ter informações iniciais que me trazem, por exemplo, a necessidade de implementar uma resposta ao risco, fazer um processo de compras, de licitação, fazer um teste. E isso pode virar tarefas. Agora, pensando no escopo do projeto, nós temos a estrutura analítica do projeto, que é essas figurinhas que você está vendo aqui, e que basicamente podem ser divididos em 3 tipos de EAP, que estão aí na parte superior do seu vídeo. O projeto Y foi dividido em uma EAP que nós chamamos de funcional. Tem cada um dos departamentos ou de equipes especializadas e nós organizamos as entregas por departamento. Então, o departamento comercial, o que ele faz? O departamento de marketing, o departamento de engenharia. É uma maneira de especialização. E eu posso ter entregas e subentregas. Na verdade, eu posso ter quantos níveis de EAP eu quiser. O Microsoft Project Professional, ele permite que você tenha até 65.535 subníveis de entrega. É muita entrega, dá para você fazer um mega projeto aqui. Inclusive, falando da capacidade e especificações do Project, muita gente acha erradamente que o Project não serve para gerenciar projetos pequenos, ou que ele não serve para gerenciar projetos grandes. Ele serve para todos. Um projeto pequeno vai se beneficiar do Project em termos de visibilidade, de facilidade de atualização, com certeza, mesmo que você tenha poucas tarefas, 10, 20, 50 tarefas. E o máximo de tarefas do Project, adivinha só, são 400.000 tarefas. Dá para você fazer um mega projeto. Até para te dar a minha experiência, eu trabalhei muito tempo com os projetos de defesa e da área espacial do Brasil, que são megaprojetos, como o Programa Espacial, VLS e outros projetos de desenvolvimento de sistemas. São projetos de 5 anos, às vezes programas. E mesmo nesses grandes projetos, e grandes projetos de construção civil, dos quais eu participei no Brasil também, você não passa dessas 400.000 tarefas. Dificilmente, jamais vi alguém que passe dessas 400.000 tarefas. É muita tarefa. Eu já tive projetos de 30.000 tarefas, até de 50.000 tarefas, durações aí de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas o Project Professional, ele é uma ferramenta muito robusta, utilizada por grandes multinacionais no mundo. Se você visitar o site da Microsoft, você vai ver. Salvo engano, a Boeing utiliza, United e outras organizações bem grandonas. Aí, se não me lembro ao certo todos os clientes, vai lá dar uma olhada no site do produto, mas é um produto muito robusto. Por isso que eu falo que é importante você aprender a usar direito toda a organização, organizações pequenas, médias, grandes, organizações públicas, órgãos de governo utilizam o Project Server, então a Secretaria da Fazenda usa o Project Server, por exemplo, outras organizações aqui no Brasil utilizam também, empresas privadas, até mesmo ONGs utilizam o Project Professional e o Project Server. Então, voltando aqui às EAPs, a estrutura analítica do projeto X
está dividido em fase. Então, fase 1, 2, 3, 4, quantas fases forem necessárias e as nossas entregas dentro das fases. Essa estrutura analítica do projeto é chamada de estrutura temporal, que considera as fases no tempo. E existe um terceiro tipo, que seria esse prédio comercial, para exemplificar um projeto Z. O prédio comercial está dividido em subsistemas. Essa é uma EAP por produto. Então, eu tenho a infraestrutura civil e as entregas, tenho o sistema elétrico, as entregas, o sistema hidráulico, o sistema de climatização. Então, é uma EAP dividida por produto. E por que eu destaquei essa EAP do projeto X, que está aqui no nosso canto inferior esquerdo? A EAP temporal é a mais comum de você utilizar pela sua facilidade em você conseguir enxergar o fluxo de trabalho depois dentro do cronograma. Não é necessário, dependendo do seu produto, se ele for muito complexo, a gente vai obter aquela estrutura produtizada. E se a sua empresa também for extremamente funcional, hierárquica, especializada, é comum ter esse tipo de projeto Y, mas a maior parte dos nossos projetos se beneficia de ser tratada em uma estrutura temporal. Depois que eu definir a EAP e incluir todos os pacotes de trabalho, as entregas, a gente vai vincular essas atividades, sequenciar as atividades aqui. Aí você está vendo a guiazinha tarefa, tem um botão para eu poder ligar uma tarefa na outra. Aí começa a tarefa A, termina A, aí pode começar a B, termina a B, pode começar a C. Vamos criar as nossas dependências das tarefas aqui. E além de colocar as dependências, a gente tem a possibilidade de colocar as durações da tarefa. Tarefa A demora 3 dias, tarefa B 4, 5, 7, cada uma das durações aqui. Quando a gente estiver vendo a duração na demonstração do project, vai ficar mais claro para você que nós podemos ter a duração em qualquer unidade, dias, horas, minutos, semanas, é muito tranquilo você fazer isso aqui. E, finalmente, teremos o nosso cronograma. O que é um cronograma do projeto? Você está vendo esse cronograma e ele facilita demais, como eu falei, a comunicação para a sua equipe, comunicação para as partes interessadas, você saber realmente o que você tem que fazer hoje, nessa semana, neste mês. Além disso, você tem a chance de modificar o cronograma facilmente. Agora vamos então à nossa demonstração, onde nós vamos ver um pouco mais sobre isso na prática, mostrando a nossa criação de um cronograma no Project Professional. Muito bem, aqui está a carinha do nosso Project Professional 2016. Você tem a opção de criar um novo projeto. Na hora que você entrar no Project, ele vai te perguntar aqui se você quer criar um novo projeto. E antes de criar o projeto, eu queria te falar dos tipos de projeto que a gente tem aqui. Você pode criar um projeto vazio, como estamos vendo, que não tem nada, né? Um projeto vazio. Posso criar a partir de um novo projeto, a partir de um projeto existente, quer dizer. Então, se eu já tenho um projeto que eu gostei da maneira que eu fiz, ou que eu quero reaproveitar calendários, quero reaproveitar relatórios, customizações, eu posso criar um novo a partir de um projeto existente. Se eu quiser, eu também posso criar um projeto a partir de uma pasta do Excel. Tem muita gente que usa o Excel para gestão de projetos ainda, e talvez nos projetos menores faz sentido. Eu posso colocar as tarefinhas lá em cada coluna, cada linhazinha. Você não tem o controle do sequenciamento automático, não tem um motor de cronograma lá por trás dele. E quando vai se tornando muito complexo, muita gente vem, cria um projeto no Project importando as informações do seu Excel. Também dá para a gente criar a partir de uma lista de tarefas do SharePoint. Então, o SharePoint talvez esteja disponível também na sua organização. É uma maneira de você organizar os projetos em listas de tarefas, e você pode importar para criar o seu projeto. Uma coisa muito bacana é que você está vendo aqui os modelos do Office Online aqui em cima, e você pode procurar por temas. Análise, setor, projetos, tecnologia, cronograma. Eu deixei alguns abertos aqui, que é o plano de inicialização de novos negócios. Você tem aqui o preparação para o relatório anual. Você tem o lançamento de um novo produto. Você tem a criação de um orçamento, instalar o Project Server. Isso aqui é bacana para você poder ver outros cronogramas já mais completos. Eu vou até abrir um aqui para a gente dar uma olhada. Então, lançamento de um novo produto. Ele baixa isso do seu modelo no office.com e já vem aqui um sugerido, né? Lançar um novo produto, já está com todas as suas tarefinhas aqui,
Fase 1, planejamento, aqui ó, em cima, bonitinho. Fase 1, planejamento. Fase 2, fase 3, já todas as tarefas. Já tem os recursos, gerente de produto, marketing, engenharia. O que você tem que fazer é modificar para a sua necessidade. Você pode deletar alguma tarefa que não seja necessária, pode mudar as durações, pode incluir mais tarefas se você quiser. Botão direito aqui, inserir tarefa, ó, ele inclui uma tarefa, ou insert, ele vai colocar aqui outras tarefas para a gente também. Então, você tem várias opções para poder customizar um cronograma que já está pronto. Então, se você encontrar um modelo que é parecido com o que você quer fazer, é legal, é bacana que você possa usar. Mas para a nossa demonstração, nós vamos criar um projeto novo do zero, projeto vazio. Então, projeto vazio. O que a gente conversou na nossa aula aqui, no nosso webinar? Você lembra que a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A customização do nosso project. Então, eu vou lá em Arquivo, Opções, como estava nos slides, Arquivo, Opções, e aqui no Arquivo, Opções, eu tenho algumas coisas para você poder navegar, né? Você pode ver aqui o exibir, você pode ver o cronograma, você pode olhar aqui o horário de trabalho, das 9 às 6, às 8 horas por dia, 40 horas de trabalho. Posso revisar, colocar um salvamento automático, quem quiser. Então, salvar a cada 10 minutos, você não esquecer e não perder o seu trabalho. Temos a guia avançado, onde eu posso colocar algumas coisinhas aqui a mais. E você ainda tem a opção de personalizar esta faixa de opções, que são esses botões aqui que aparecem na faixa de opções. E temos a nossa barra de acesso rápido. Então, vendo a carinha do project, que é muito tranquilo de você poder modificar. A gente pode modificar os horários, como eu te falei aqui, e pode colocar as tarefas agendadas manualmente ou automaticamente. Eu sempre recomendo deixar as tarefas em automático para que o project possa calcular tudo para você. Você também pode mudar o agendamento das tarefas aqui. Então, agendamento automático. Quando você colocar em automático, ó, o project sempre coloca uma descrição do que faz a função e o botão. Uma outra coisa que vai te ajudar muito no uso do project é aprender a usar a ajuda do project. Então, olha só, agendamento automático e manual. Ah, não sei qual que é a diferença. O que eu faço? Clica aqui no botão, agendamento automático. As datas da tarefa são calculadas pelo project. É isso que a gente quer. Agendado manualmente. As datas da tarefa não são atualizadas e não são calculadas. Você que precisa ficar atualizando uma por uma, como se fosse um Excel. Então, muita gente coloca esse manual no começo do planejamento para poder ter uma flexibilidade e depois transforma em automático para ter o cálculo automático das tarefas. Como eu falei, em termos de ajuda, você tem aqui a possibilidade de pesquisar no Diga o que você quer. Ah, não sei exatamente onde está o botão sobre a linha de base. Aí você vem aqui, escreve linha de base e ele vai perguntar aqui para você, selecionar linha ou linha de base aqui, por exemplo, mostrar linha de base, definir linha de base, mostrar adiamento. Ah, eu quero incluir aqui, talvez eu quero saber o custo do projeto. Aí ele coloca relatórios de custo, ver tabelas, configurações da coluna aqui. Então, esta ajuda do project que fica aqui em cima, ela é muito útil. E a outra coisa é que sempre que você passar em cima de uma função, o project vai te explicar o que é essa função. Apareceu aí uma caixinha de diálogo e vai te dizer qual é o atalho, que ajuda muito no dia a dia. A gente vai ver aqui o colocar a tarefa como subtarefa, né? Recuar à direita ou recuar à esquerda. Passei o mouse em cima do botão, ele me explica aqui do que se trata. Vincular tarefas aqui, por exemplo, que eu tinha mostrado. Então, ele me mostra e descreve aqui do que se trata. Então, se acostuma com a interface do project. Aqui a gente tem os modos de visualização com acesso rápido, né? Gráfico gigante que a gente está vendo agora. Se eu quisesse ver o uso da tarefa, é uma outra forma de ver o seu projeto. Eu tenho o planejador de equipe, um outro modo de visualização. Tem vários modos de visualização aqui. Planilha de recursos, posso ver meus relatórios aqui também. Então, clico aqui e vejo relatórios. E volto lá para o gráfico gigante, que é onde a gente está preocupado. Estou só navegando aqui um pouco, para quem nunca viu o project, e falar para você sobre onde encontrar cada coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui bem rápida nesta telinha nossa para circular algumas coisas importantes, né? Então, aqui você tem a faixa de opções. Essa aqui é a faixa de opções. A faixa de opções
diz para você o contexto de cada uma das coisas. Então, na faixa de opções, você tem aqui a guia tarefa, guia recurso, cada uma das guias. Quando você clica em uma determinada guia, como a gente está vendo aqui a guia tarefa, ele vai mostrar os botões daquelas tarefas, que estão agrupados em grupos. Então, aqui fonte, fala tudo de fonte, aqui em cronograma, fala a atualização do cronograma, que são esses botõezinhos, fala de colocar a tarefa indentada, de criar os vínculos aqui do nosso cronograma. Tenho as tarefas, então aqui eu vou criar tarefas e fazer a inspeção dessas tarefas, na verdade, inserir tarefa. É aqui, né? Vou inserir tipos de tarefa, posso ver as propriedades das tarefas e tudo que é relevante para tarefa, que é essa nossa guia. Se eu for lá em clicar em recurso, eu vou saber tudo que está relacionado a recurso, como os modos de visualização, que vão sempre aparecer aqui, atribuição de recurso, um pool de recursos, nivelamento, adicionar recursos. Então, dá uma navegada por cada uma dessas coisas. Nossa preocupação hoje é apenas tarefas, mas dá uma navegada aqui em relatórios. Eu vou ver tudo de relatório. Em projeto, as informações gerais do projeto e a inclusão de subprojeto. Exibir, modos de exibição aqui, tabelas de exibição, estruturas de tópico, realce, filtro, entre outras coisinhas aqui. Eu tenho um add-in instalado aqui, que é o WBS Schedule Pro. Pode ser que não esteja disponível para você, é um add-in à parte, que você precisa comprar de uma outra empresa, que é a Critical Tools. E tem o formato. Aqui é formato que mostra para a gente aqui cores, margem de atraso, modificar algumas coisinhas aqui que a gente vai mostrar também. O seu project deve estar mostrando este meinho aqui, que é a linha do tempo. E a gente vai ver como usar a linha do tempo. Se ela não estiver aparecendo, basta você vir em formato, tarefa aqui mostrar, na verdade, tarefa de resumo é a nossa primeira tarefa, né? Você vai vir aqui no exibir e vai mostrar a linha do tempo. Então, se não estiver aparecendo a sua linha do tempo aqui, você vem em exibir, linha do tempo. Exibir, linha do tempo, certo? Ok. Bom, você tem aqui também as questões de formatação, a gente vai ver algumas delas hoje. O Project deixa você fazer desenhos, se você quiser editar aqui algumas coisas ou realçar alguma coisa no seu projeto. Então, este pedação aqui é a faixa de opções, isso tudo aqui, com cada uma das guias da faixa de opções. E lá em cima, esses botõezinhos pequenos aqui, são a barra de acesso rápido. E você pode editar tanto a barra de acesso rápido quanto a faixa de opções. Então, posso clicar aqui e incluir um botãozinho de novo. Vai aparecer aqui o botão de novo. Então, fica muito mais fácil. Em vez de eu ir lá no arquivo, criar novo, venho aqui, clico no botão, ele vai me gerar um projeto novo. Salvar, desfazer. Então, você pode colocar alguns botõezinhos ali de acesso rápido para facilitar o seu dia a dia. Legal? Agora vamos ao que interessa, que é elaborar, então, o nosso projeto. A gente, na elaboração do projeto, vamos começar incluindo tarefas aqui. E para poder mostrar o número dessas tarefas, eu vou colocar o número da estrutura de tópicos. Por exemplo, né? Imagina que o nosso projeto é um novo treinamento, então, um novo treinamento de Microsoft Project. Então, esse é o nosso projeto aqui. Eu posso incluir ele logo na primeira linha, como sendo o nome do projeto aqui. E aí eu venho, no minha próxima etapa, me preocupar com as fases. Então, eu vou ter uma fase 1, que vai ser a viabilidade deste treinamento. Vou ter uma fase 2, que vai ser a organização desse treinamento. Vou ter uma fase 3, que vai ser a execução deste meu treinamento. E vou ter uma fase 4, que vai ser o encerramento. Quantas fases você pode ter? Quantas você quiser. Assim como você pode ter vários níveis também. Aí eu pego essas minhas tarefas aqui, você viu que incluir tarefa é muito fácil, né? Basta eu vir aqui no gráfico de Gantt e já sair escrevendo coisas. Eu quero que elas fiquem embaixo ou dentro da tarefa do projeto. Eu posso marcar essas tarefas aqui, venho na guia tarefa e clico no botãozinho indentar à direita. Aí elas viram subtarefas, olha só. A tarefa de cima fica escurinha, em negrito, que agora ela diz que é uma tarefa de resumo, e elas ficam como tarefas filhas. Se você clicar aqui, ele vai abrir e vai fechar os níveis. Aí você fala, poxa, mas eu quero ver os números, quero ver os números das tarefas. Formato, número da estrutura de tópicos. Então, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
para facilitar você enxergar os pacotes de trabalho aqui. Legal? Bom, vamos lá aos tipos de tarefa agora. Já incluímos algumas lá na guia tarefa. Tipos de tarefa. Você pode incluir uma tarefa normal. Olha só o que vai acontecer. Vou pôr aqui embaixo para você ver. Então, tarefa normal, incluiu. Nova tarefa. Certo? Aí eu vou lá e modifico o nome. Se eu tiver, por exemplo, um pós-treinamento. Digamos que eu tivesse. Incluir. Certo? Eu posso incluir também uma tarefa periódica. Então, eu posso ter aqui uma reunião. Posso ter uma visita, alguma coisa. Eu coloco a duração, e essa duração está por padrão 1 dia, mas eu posso colocar também em outras unidades, 1 hora de duração, que vai ocorrer toda semana, na sexta-feira, e quantas vezes vai ocorrer? 4 vezes. Ou então eu posso colocar a data. Você pode colocar uma tarefa diária, mensal, anual. Por exemplo, se ela é semanal, mas acontece a cada 15 dias, semanal a cada 2 semanas. E aí você coloca um OK, olha só, reunião. Aí ele cria reunião 1, 2, 3, 4. 4 reuniões que eu coloquei, de 1 hora. E essas reuniões aqui acontecem sempre na sexta-feira. Olha só, aqui você consegue ver o calendáriozinho. Se você quiser dar um zoom também, você vai conseguir ver um pouco melhor, que aqui ocorre a tarefa na sexta-feira, olha só, sexta-feira, e assim sucessivamente. Então, cada tarefinha aqui ocorre na sexta-feira, sempre na sexta-feira. Então, essa é uma tarefa periódica. Eu vou apagá-la aqui, depois a gente inclui mais uma tarefa. Lembra que basta você marcar aqui uma outra coisa, né? Se você nunca usou o Project, você pode marcar as linhas como se fosse um Excel. Excluir a linha. Eu posso pegar uma linha aqui e dar um recortar e colar ela em outro lugar. Ou posso mover a linha, olha só. Eu quero mover esse treinamento lá para cima, o pós-treinamento, ele modifica aqui e atualiza a numeração, certo? Então, posso colocar ele lá para baixo, ó, atualiza a numeração. Legal? Botão direito, vou excluir esta minha tarefa aqui. Já vimos tarefa normal, já vimos tarefa periódica, eu posso importar do Outlook e tem a linha em branco. O que é a linha em branco? A linha em branco é uma forma rapidinha de você incluir linhas e depois sair preenchendo. Olha só, então eu venho, insiro a linha, e eles falam, rapidinho, mas eu tenho que vir aqui e clicar em cada um? Não, existe um atalho, que é a tecla Insert. Se você vier e apertar a tecla Insert aqui, ele vai incluir as suas tarefinhas aqui tranquilamente. Então, você pode clicar na tarefa, no botão Insert aí do seu teclado e inserir várias linhas em branco facilmente. Temos outros tipos de tarefa que eu tinha falado para você, que é a tarefa de resumo. Essa aqui é uma tarefa de resumo. Tem tarefas filhas, né? Tem subtarefas. Se você clicar em criar uma tarefa de resumo, ele já cria uma tarefa mãe com uma tarefa filha. Então, nova tarefa de resumo e a nova tarefa filha dela. Aí você vem aqui e preenche. Então, pós-treinamento, por exemplo, poderia envolver um relatório. Aí você coloca aqui cada uma das coisas. E tem uma tarefa, que é o marco, que é uma tarefa de duração 0. Então, fim do projeto. Aí ele coloca um marcozinho aqui. Vai terminar dia 30/9. Eu preciso ainda ligar as sequências, né, para ele poder terminar na data certa. Tarefa de resumo está aqui e ela contém subtarefas filhas. E a tarefa marco, ela tem uma duração 0 e ela fica aqui com um formato um pouco diferente. Esse é o formato de tarefa de resumo, o formato de tarefa normal, o formato de marco do projeto, ok? Eu vou apagar aqui essas 3 para não bagunçar as nossas fases e vamos criar nossa estrutura analítica do projeto. Então, depois que você tiver colocado isso aqui é a nossa visão da IAP e você até pode desenhar essa IAP em um outro lugar, né? Eu poderia ter desenhado esta IAP usando algum outro software, como PowerPoint, por exemplo. Aqui teria o novo treinamento, eu vou só rabiscar aqui para você entender. E eu tenho a fase 1 de viabilidade, então fase 1 de viabilidade, eu tenho a fase 2 de organização, tenho a fase 3 de execução, tenho a fase 4 de encerramento. E depois disso eu preciso vir aqui dentro da viabilidade dizer que eu preciso entender o mercado de quem quer fazer esse nosso treinamento de Project. E eu preciso também, na viabilidade, verificar uma viabilidade econômica. Então, uma viabilidade de mercado e econômica. Se tem sala, se tem professor. Depois disso, eu poderia ainda subdividir mais ainda, se eu achar necessário. Na fase 2 de organização, também vou
subdividir isso aqui. E como é essa subdivisão no Project? Basta você vir aqui e inserir tarefa. Então, botão direito, inserir tarefa, ou então eu venho aqui e insiro tarefa. Então, tarefa, posso inserir tarefa, eu vou inserir só tarefa por enquanto. Então, viabilidade. Eu tenho uma viabilidade de mercado, quer dizer, verificar se tem demanda por aquilo, né? Vamos procurar colocar mais específico aqui, demanda de mercado. E eu quero a viabilidade econômica do treinamento, se tem sala, se tem outras coisas. Coloquei, você está vendo que está no mesmo nível aqui, eu marco essas tarefas e coloco elas embaixo da fase de viabilidade. Agora eu vou lá na organização, vou inserir tarefa aqui também. Então, vou inserir tarefa aqui na organização. Eu preciso organizar o professor, o instrutor, preciso organizar a logística. Posso ter mais tarefas, mais entregas aqui também, né? Eu quero ter a nossa divulgação. Divulgação, quero ter aqui materiais. Então, divulgação, materiais. Divulgação, materiais. Então, coloquei esses pacotes de trabalho e coloquei embaixo aqui da minha fase de organização. Tem a fase de execução. A fase de execução, eu vou ter aqui as inscrições, por exemplo. Inscrições. E vou colocar também, além das inscrições, que eu tenha, eu poderia ter colocado linha em branco, tá? Deixa eu tirar aqui para você ver. Estou dando um Ctrl Z, que é desfazer. Então, marco aqui, onde eu quero inserir. E, em vez de inserir tarefa, eu posso inserir linha em branco, que eu tinha te falado também. É a mesma coisa. Então, na execução, eu quero fazer as inscrições. E eu quero ter a turma 1. E quero ter também a turma 2. Então, vão ser duas turmas. Turma 1, turma 2. Legal. Marco isso de novo, coloco embaixo lá da fase de execução. E no encerramento, eu quero ter um relatório final e pagamento dos contratos. Pagar o fornecedor de materiais, os professores. Então, coloco aqui um relatório final. Vou lá e marco, jogo aqui, tudo certinho. Então, está começando a ganhar forma, né? 1.1, 1.1.1. Se tivesse mais coisa, demanda de mercado na região de São Paulo, demanda de mercado na região do Rio de Janeiro. Se eu fosse fazer uma turma no Rio, né, eu poderia mudar aqui, ó, uma turma em São Paulo, uma turma no Rio. Basta você vir aqui e editar a tarefinha. Aí eu poderia colocar também uma demanda de mercado em cada um dos lugares aqui. Eu não vou colocar para não ficar muito completo, aqui, muito maçante, você ficar vendo lá, eu só digitar aqui. Vamos nos preocupar com a funcionalidade. Então, incluir demanda de mercado, aí agora eu posso vir e colocar outro nível que seria tarefa. Então, visitar, analisar estudos de mercado. Eu venho e coloco embaixo aqui, tem uma outra tarefinha. Então, posso colocar quantos níveis eu quiser, tá? Eu vou parar nesse nível de demanda de mercado aqui, só para a gente não ficar colocando muita digitação pelo nosso tempo. Então, vou excluir, tá? Quantos níveis você quiser, você poderia ter colocado. O que eu quero colocar aqui agora, só para ficar mais bacana, o que eu sempre procuro fazer é que a cada final de fase eu insiro um marco. Então, final de fase é um marco. Então, viabilidade aprovada. Isso é muito interessante, porque você já vai ver o benefício disso aqui. Então, na organização, eu coloco aqui organização pronta. Organização completa, por exemplo. Teste encerrado, enfim. Aí eu tenho aqui a execução, turmas finalizadas. Eu tenho aqui no final do projeto, então, fim do projeto. E eu posso colocar até um início lá do projeto também, como um marco, se eu quiser. Legal, coloquei. Você está vendo aqui que está todo mundo na mesma data. Todo mundo na mesma data aqui. Como eu faço para agora colocar as dependências? Então, as dependências, eu venho aqui na minha coluninha predecessoras, olha só. E eu coloco que uma tarefa depende da outra. Então, a tarefa da linha 4, a viabilidade econômica, depende da viabilidade de mercado, digamos. Aí eu venho aqui e escrevo linha 3. É uma maneira. Ele criou aqui a dependência, tá vendo? Essa é uma das maneiras de eu fazer.
vou dizer que a viabilidade aprovada depende da demanda de mercado e da econômica. Eu venho aqui e coloco linha 4. Aí ele está começando a criar aqui as nossas dependênciazinhas aqui, como você está vendo, certo? Uma maneira é você colocar aqui a predecessora, então. A outra maneira, vou apagar aqui, para você poder ver uma outra forma de fazer isso, é marcar as tarefas que você deseja e clicar no vincular tarefas. Botãozinho aqui, vincular tarefa. Então, ele vincula as tarefas aqui. E esse vincular tarefa, eu posso marcar várias tarefas com Shift aqui, né? Ou essas todas aqui, se elas forem ocorrer numa escadinha, marco todas e uma escadinha. Uma depende da outra aqui. Você também tem a opção, dei um Ctrl Z para desfazer, de marcar aqui em determinada sequência, essas 3 apenas, com o Ctrl. Segurei o Ctrl e marquei. Se eu vier aqui, apenas essas 3 agora vão ficar com as suas dependências. Vamos linkar aqui de alguma determinada maneira, só para ficar com cara de cronograma. A outra coisa que você pode fazer é arrastar direto aqui no gráfico de Gantt. Eu vou colocar a duração, a gente em geral põe a sequência antes da duração, mas é porque eu quero que você veja melhor aqui as tarefinhas com tamanho diferente. Vamos dizer que a demanda de mercado demora 5 dias, a demanda econômica dura 10 dias, o nosso instrutor dura 5 dias, a logística dura 15, a divulgação dura 20 dias, os materiais duram 10 dias, as inscrições, vamos ter 15 dias de inscrições, a turma do Rio dura 4 dias, a turma de São Paulo dura 4 dias, o relatório final dura 2 dias e o pagamento dos contratos dura 7 dias. Então, você está vendo as tarefas aqui com durações diferentes. E aí vai ficar mais bonitinho aqui na hora que eu fizer a ligação das predecessoras, né? Então, eu posso ter mais de uma predecessora. Imagina que a viabilidade, ela depende de acabar a demanda e depende de acabar a viabilidade de mercado. Mas essas duas coisas aqui ocorrem em paralelo. Aí eu venho e ligo ela aqui e ligo ela aqui. Então, e ligo ela aqui. Então, a viabilidade aprovada depende de eu acabar a demanda de mercado e a econômica, que eu liguei as duas aqui. E se você observar o que o Project fez, eu poderia ter vindo aqui e incluir eu mesmo as tarefinhas aqui, 3 e 4. Então, posso vir aqui e incluir que agora o instrutor depende da viabilidade. Aí eu venho aqui e olho, linha 5, posso vir e escrever direto aqui, linha 5, por exemplo. A logística depende também da viabilidade, então 5 também. A divulgação depende de ter o instrutor e ter a logística, 7,8. Então, depende das duas aqui. Os materiais depende também do 7,8, então posso copiar aqui, igual ali. E a organização completa depende da 9 e da 10. Então, 9,10. Se eu quisesse colocar algum daqueles avanços e atrasos, para a gente exercitar aqui os nossos avanços e atrasos, né? O cronograma está começando a ganhar formazinha aqui. Eu vou dizer que o instrutor precisa aprovar a viabilidade, mas precisa esperar 5 dias. Então, ou 3 dias. Eu venho aqui, dou um duplo clique e coloco a latência, um duplo clique na setinha de dependência, né? Que na verdade seria esta daqui, do marco para a minha tarefa. Duplo clique, coloco precisa esperar 5 dias. Aí ele coloca aqui 5 TI mais 5 dias. Então, tem que acabar a tarefa 5, término início, esperar mais 5 dias. Eu posso editar quantos dias eu quiser aqui, para poder marcar o instrutor, por exemplo, 10 dias depois. Para eu poder fazer a mesma coisa com a logística aqui, se eu quiser. Então, a logística já começa imediatamente, mas o instrutor TI mais 10 dias, mais 3 dias, podemos colocar qualquer coisa aqui para você, né? Então, posso dar um duplo clique na tarefa também e ver suas informações aqui da tarefa, né? O duplo clique na tarefa, eu vejo as informações da tarefa que eu tinha te falado anteriormente. Eu vejo as predecessoras dela aqui, né? Que é a nossa preocupação. Então, também com o duplo clique na tarefa, é uma outra maneira de eu vir aqui em predecessoras, quem vem antes das inscrições. Vem a organização completa. Então, vem aqui, organização completa. E quantos dias de latência? Eu posso já começar as inscrições menos 2 dias da organização completa. Olha só. Então, quando eu estiver faltando 2 dias para estar completa a organização,
eu já posso começar. TI menos 2 dias. Inscrições. E a turma só começa depois que tiverem as inscrições. Liguei aqui. Quando eu tiver as 2 turmas completas, eu tenho o meu treinamento concluído, a sua execução concluída. A execução concluída, eu tenho o relatório final e depois do relatório final eu faço os pagamentos e tenho o fim do meu projeto. Então, posso ligar direto aqui no gráfico gigante, que é fácil, posso inscrever na coluna predecessoras e posso usar os botõezinhos de vincular tarefas. Olha só que interessante, eu posso jogar essas tarefas aqui lá em cima na linha do tempo. Você viu que bonitinha que era aquela lá, né? Marco, botão direito, quero colocar a fase e quero colocar um marco. Botão direito, adicionar a linha do tempo. Olha lá, está lá em cima. Então, novo treinamento do Microsoft Project, fase de viabilidade, e a gente tem aqui a nossa viabilidade aprovada. Se eu quisesse marcar mais coisa, fase 2, o marco da fase 2. Fase 3, marco da fase 3. Fase 4 e o marco. Botão direito, adicionar a linha do tempo. Olha só que bacana. Então, eu tenho fase 1, 2, 3 e 4 e os marcos aqui. Viabilidade vai estar aprovado no dia 13 do 10, no dia 1 do 12 a organização completa, turmas finalizadas dia 26 do 12, fim do projeto. E tudo isso que você está fazendo aqui, né, você pode fazer customizações. Então, botão direito, aqui na guia formato sempre, né, você vai poder clicar, marcar na tarefa e mudar a corzinha, por exemplo. Ó, aí vai ficando bonito, porque é uma ferramenta também para você poder se comunicar. Então, fase 2, a fase 3, pode ter um código de cores por quem for executar aquela fase, se for o caso, né? Então, coloco aqui algumas coresinhas, essa aqui está cinza, coloco uma fasezinha lá de vermelhinho, aqui alguma fasezinha. Posso modificar as cores daqui também, posso modificar tudo que eu quiser aqui, cores da letra, né? Posso colocar as cores da letra aqui em verdezinho. E eu também posso modificar em termos de formato aqui, né? Então, se eu quiser colocar essas aqui em amarelinho, esta fase aqui, colocá-lo em azulzinho, né? Ideal que fosse a mesma cor lá de cima, mas enfim, aqui eu consigo a facilidade de conseguir visualizar e encontrar as coisas mais fácil. Se você tiver um grande cronograma, imagina um grande cronograma, né? Você pode colorir por blocos, que muitas vezes facilita você enxergar ou você atualizar e encontrar as informações mais facilmente lá do seu projeto. Então, posso marcar aqui coresinhas para facilitar. Incluímos as nossas tarefas, incluímos as dependências aqui, está tudo certinho. Faltou a gente rever os tipos de calendário. Vamos rever os tipos de calendário aqui rapidamente. Então, tipos de calendário, na guia projeto, eu posso vir aqui em alterar o período de trabalho. Eu poderia ter feito isso logo lá no comecinho, mas eu posso fazer aqui também quando eu tenho o cronograma e ainda não atribuir os recursos. Então, alterar período de trabalho, a gente vai ver aquele calendário padrão que nós vimos como modificar na guia arquivo, opções. Eu posso modificar ele aqui com um nível de detalhamento maior. Tem o calendário padrão, tem o calendário do turno da noite. Ó, se você selecionar aqui, você vai ver os horários que ele trabalha. O calendário 24 horas, que trabalha 24 horas. E eu posso criar novos calendários também. Então, criar um novo calendário. Vou criar um calendário dos Estados Unidos, vou criar um calendário do Brasil, vou criar um calendário dos estagiários que só vêm 6 horas por dia no período das 8 da manhã às 3 da tarde, por exemplo. Então, eu posso criar calendários, quantos eu achar necessário. Então, eu posso criar aqui um calendário estagiários. Criei um calendário de estagiários baseado no calendário padrão. Aí eu posso incluir exceções. Então, o ideal era que eu tivesse criado ele depois de fazer as exceções no padrão, né? Porque aí ele ia pegar os mesmos feriados. Vamos colocar aqui nosso calendário padrão e eu tenho exceções. O que são exceções? São dias de não trabalho. Digamos aqui, por exemplo, no 7 de setembro, a gente tem que foi um feriado. Aí eu venho aqui e coloco um feriado. Feriado. Então, feriado. E esse nosso feriado aqui, na verdade, é no dia 07 de setembro. Ele marcou vários aqui, porque pode ser um período também. Eu coloquei um recesso de 7 de setembro até 30 de setembro. Não, eu quero que seja só no dia 7. Então, 07. Então, só o dia 7 ficou como período não útil de trabalho, feriado da independência, dia 7. Ah, mas a gente vai emendar 7 e 8. Preciso criar outro feriado? Não, você vem aqui e coloca
que vai terminar no dia 8. Então, também pode ser um período. Posso escrever aqui Natal, entre 25/11 e dia 1 do 12. Não, entre 25/12 e dia 1 do 12, a minha empresa tem um recesso de uma semana. Você vem e escreve. Então, Carnaval, vai lá e coloca as datas do Carnaval aqui como um período. Coloca outros feriados aqui também, sem problemas. Então, não alterar período útil de trabalho, você pode colocar aí os feriados, né, como a gente estava colocando, qual é a data do seu feriado e quantos você quiser aqui. Você pode modificar o horário de trabalho, então nessa abinha semanas de trabalho, você pode vir aqui no padrão, detalhes e modificar. Então, segunda-feira, domingo não trabalha, está aqui. Segunda-feira, das 9 às 12, da 1 às 6 da tarde. Esse é o calendário padrão. Se você quiser modificar, pode vir aqui e modificar. A gente entra às 8 da manhã e sai às 10 da noite só na segunda-feira. Então, naquele calendário de estagiários, por exemplo, aqui, eu poderia vir e modificar as semanas de trabalho para os estagiários. Então, os estagiários, eles entram talvez num outro horário aqui, em vez de sair às 6, né? Ele sai às 4, porque tem um período de trabalho menor, ou às 3 da tarde, por exemplo. Eu venho aqui, ok, faço isso para terça-feira. Então, vamos colocar aqui na nossa terça-feira. Altero o nosso período de trabalho aqui também. E posso fazer isso para cada dia. Então, vou lá, coloco às 3 da tarde para todos aqui. Fica com um calendário de estagiários que é diferente também. Bom, com isso deu para a gente verificar a criação de um cronograma mais rapidamente, né? Um cronograma bonitinho aqui para você poder usar nos seus projetos daqui para frente. Eu consigo agora ter uma forma de criar estruturada. Coloco os pacotes de trabalho, depois vou colocando as nossas informaçõezinhas aqui, né? Você pode vir e colocar mais tarefa. Ah, mas agora eu quero colocar mais tarefa. O que eu faço? Venho aqui e insiro outras tarefas, não tem problema. Então, vou inserir uma nova tarefa. Eu esqueci que, além do relatório final, eu preciso fazer uma reunião de encerramento. Eu venho aqui, insiro uma reunião de encerramento, digo de quem ela depende. Digamos que ela depende dessa tarefa aqui e vai estar ligada numa outra tarefinha ali também, provavelmente, né? Então, reunião de encerramento, 3 dias aqui e ligo a minha tarefa. Uma última coisa que eu queria te mostrar é que as durações podem estar em qualquer base. Então, o padrão aqui é dias, mas se eu quiser colocar, por exemplo, que eu tenho 2 horas, aí você vem aqui e escreve 2 horas, ele vai ficar em horas. Eu posso colocar aqui que eu tenho 1 mês. Aí você vai vir aqui, né, 1 mês, 1 minuto, né? Você pode colocar aqui, 1 semana. Vamos ver se está em português aqui, né? 1 semana. Então, posso colocar 1 semana, 3 semanas, posso colocar 2 meses, por exemplo, então ele fica em meses. Então, qualquer base de duração você pode colocar aqui. E você está vendo também que aparecem as nossas datas de início e término, que elas estão em dias, mas se eu quiser eu posso mostrar o horário aqui, que é uma coisa que muita gente pergunta. Eu falei para você lá que você podia mostrar o horário no arquivo opções. E vamos ver aqui qual o benefício disso, né? Imagina que rapidamente que a gente tem uma tarefa ABCD e que ela dura 2 horas, 1 hora, 2 horas aqui, 2 horas, 1 hora aqui, 1 hora, vamos colocar todas de 1 hora. Então, todas com 1 horinha aqui, e elas estão ligadas. Então, marco as tarefinhas e coloco as nossas tarefinhas aqui. Elas estão todas ocorrendo na segunda-feira, dia 10/2, mas eu não sei qual é o horário que elas ocorrem. Como é que eu faço para ver o horário? Vou lá em Arquivo, Opções, e aqui eu consigo colocar, ó, em vez de aparecer só o dia, apareceu o dia e a hora. Aperto OK, dia e a hora, aperto OK, e agora eu sei aqui que vai ocorrer dia 2 de outubro. Eu começo a trabalhar 9 horas da manhã, certo? Que é o meu calendário padrão, 9 às 10, 10 às 11, 11 ao meio-dia, e aí depois por que pula para 1 da tarde? Porque meio-dia até 1 da tarde eu não trabalho. Então, eu consigo criar aqui o meu calendáriozinho. Tem bastante coisa para se ver em calendário, dá uma pesquisadinha, dá uma olhada sobre isso, começa a criar os seus calendários, aí, o seu período de trabalho também, elabora os seus cronogramas, que vai ficar cada vez mais fácil de você automatizar a gestão dos seus projetos, comunicar essa gestão dos seus projetos aqui de uma maneira muito mais eficiente.
Bom, e com isso nós encerramos a nossa demonstração. Espero que você tenha gostado bastante, tenha visto aqui, interagido e possa colocar suas perguntas logo no final. Quem quiser, pode também mandar um e-mail, se comunicar, fazer contato aí de qualquer maneira. Eu tenho os livros do Project, tenho os livros de gerenciamento de projetos, gestão de stakeholders, e é um prazer enorme falar um pouco mais sobre esse assunto muito interessante, muito importante para todos nós profissionais e organizações. Um grande abraço e até a próxima.